doutor em psicologia, vai falar para a gente nesses minutos. Tem o microfone. Obrigada. Faço parte de uma comunidade terapêutica de resgate de vidas humanas, e a base do nosso trabalho é científico, espiritual, não é, Vitória? É Santana, está certíssima. Porque esse negócio de mídia, esse negócio aí, colocar lá Silvestre Falcão em tudo quanto é canto de mídia, aí teve que ficar, né? Mas o Santana está encravado, assim. É fundamental. Bem, eu estava pensando aqui, eu não sei o que falar para vocês, mas vou falando. Existe um dilema e um desafio na religião, do religioso, na religião. Existe um desafio e um dilema. Eu vou começar a falar do dilema. O grande dilema dos religiosos é quando ele se utiliza da religião para dividir. Esse é o dilema do religioso, seja ele qual for, denominação que for, as conhecidas e desconhecidas. Esse é o dilema, infelizmente, que provoca as guerras, a desunião. Esse é o dilema da religião religioso. E qual é o desafio das religiões e do religioso? O desafio é utilizar a religião para promover a unidade. E a unidade através das diferenças. Promover a unidade através dos semelhantes é muito fácil. Promover a unidade através dos identificados é muito fácil. Você ser um grupo religioso, estar nessa religião e ficar tudo com crenças comuns, dogmas comuns, rituais comuns, isso é muito, muito fácil. Isso não é desafiador. E nem se torna um dilema por si. Então, ela, de certa forma, ela se torna um grupo meio que secreto, voltado mais para o umbigo, seja a religião que for. Agora, se você tem a sua religião, com seus dogmas, suas crenças, seus rituais, e você utiliza dela para que nessas identificações entre pares, vocês promovam para o que está fora daquele grupo, e promovendo e somando a unidade, né, o bem-estar do ser humano, a qualidade de vida do ser humano, qualidade de vida nos diversos sentidos, físico, espiritual, social, econômico, seja lá do que for, aí sim, aí a religião tem sentido. Eu não acredito em nenhuma religião, seja ela qual for, espírita, umbanda, kardecista, protestante, evangélico, católico, não acredito em nenhuma que ela não produza frutos, porque o próprio Cristo falou, vai, produza frutos, e frutos sem por um. Uma árvore boa não dá bons frutos, uma árvore má não vai dar bons frutos. Então Jesus dá a ordem de produzir frutos sim, frutos bons. Então isso é a ordem divina. Ela falou de Jesus Cristo como central, cada religião tem a sua ideia, sua concepção do Cristo, mas os ensinamentos do Cristo é único. A concepção da Umbanda sobre Cristo é diferente da do católico, do espírita, por interpretações. Mas a narrativa é única. A narrativa, ela é a essência do que se espera na experiência do religioso. A experiência do religioso está aqui, é consequência de uma essência, de que está lá. Agora, o que eu pego dessa narrativa e coloco para que essa narrativa, através de mim, corporificada, materializada, através dos meus rituais religiosos, dos meus credos, das minhas crenças, seja lá o que for, dos meus dogmas, eu possa refletir essa narrativa para o mundo, e daí, refletindo para o mundo, eu possa fazer um mundo um pouco mais diferente sob a minha responsabilidade, e anteriormente eu ser um pouco mais diferente no sentido de eu ser um diferencial. Eu trabalho com rapazes que estão no fundo do poço, na degradação, perderam tudo. Eles se tornaram escória mesmo, né? Desumanizados se tornaram. E o grande desafio, não é dilema, o grande desafio é a reconstrução, é a recomposição, é a reconquista, a reorganização, reharmonização. Então isso é promover para eles um sentido. Para mim isso é kardecismo, é umbanda, é protestante, para mim isso aí sim. Aí pode dar o nome que quiser,
mas a narrativa é a mesma. Agora, a forma que eu pego essa narrativa e reflito isso no mundo é muito diferente. São Paulo dizia: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te provarei a minha fé com obras. Então eu não acredito em católicos, espíritas, umbandas, protestantes, que vivem uma fé sem obras. Quando eu falo de obras, não é caridade. Quando eu falo de obras, é pegar essas narrativas do Cristo e corporificá-las, materializá-las na sua própria conduta pessoal. E isso todos nós sabemos, é o que se dá na própria Bíblia, tem o nome de quê? Ser testemunha do modelo, como você falou, da referência que você falou, que é o próprio Cristo. Então o que importa é isso. Porque a religião, eu lembro uma vez, vocês não vão contar para ninguém, mas uma vez eu estava no seminário de padre e a minha psicóloga falou assim: quem é o seu Deus? E eu falei para ela: meu Deus é Jesus Cristo. Ela falou: não, quem é o seu Deus? Eu falei: é Jesus Cristo. Ela falou: você está errado, porque você está chateado com o seu bispo, você está magoado com o seu bispo, o seu Deus está sendo o seu bispo, não é Deus. A partir daquele dia, através daquela sessão, a minha mente abriu. Eu coloquei o bispo no lugar do bispo, e o lugar de Jesus no lugar de Jesus. Então, é muito importante a gente saber que a palavra religião, religare, que vem do latim, é a religação com o transcendente, com algo superior. Fato, não importa a religião, todos nós somos seres finitos aqui na Terra. Nós estamos um corpo que vai se petrificar, existe a morte. E para o religioso, ele se utiliza da religião para poder fazer o resgate ou tentar alcançar o antes da vida, da própria vida, e ele busca alcançar o depois. Então a verdadeira religião é aquela daqui e agora, onde no aqui e agora eu tenho o meu próximo, eu procuro me dar um sentido de vida próprio e levar um sentido de vida para o meu próprio. E aí cada religião tem a sua concepção sobre o antes e o depois. Mas o mais importante não é o que a religião pense do antes e do depois. O mais importante é o aqui e agora. Então, você falou de uma forma maravilhosa também, o grande mandamento que todas as religiões concebem: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, e amar a Deus. Então não está falando amar o Espiritismo acima de todas as coisas, amar a Umbanda acima de todas as coisas, amar o PCJ acima de todas as coisas, amar o catolicismo, amar o Papa, amar o protestante, amar o protestantismo, amigo. Não é. A própria palavra de Deus deixa muito claro. Então, se eu estou numa religião, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho de dogma, isso faz parte da conjectura identitária, social, cultural, onde as pessoas têm uma necessidade intrínseca de pertinência, de um senso de pertinência. E para isso formam grupos. Desculpa se eu estou falando um pouco complexo com vocês, mas isso é fundamental. Isso é do ser humano formar grupos. É natural do ser humano. Isso é da natureza do ser humano. O ser humano precisa da dinâmica, da psicodinâmica, da grupalização. E que é uma grupalização melhor do que a religião? Coisa boa. Porque a religião objetiva é trazer valores nobres que dignificam a alma e faz o ser humano ser dignificado enquanto ser humano também, a partir daqui agora. E aí cada uma vai recheando e configurando a sua doutrina, a sua religiosidade de acordo com aquela doutrina que ele legitimou. Mas então esse fenômeno de grupalização é muito importante. Porém, amar a Deus, acima de tudo, repito, não é amar a denominação. Aí logo depois vem, porque Jesus disse que ele resumiu os 10 de um, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo como a ti mesmo significa que eu preciso me transcender. Esse mandamento fala de transcendência. Eu não consigo acreditar numa religião, no religioso, que ele não se transcenda. A gente fala nas filosofias, em algumas denominações eu vejo sempre sobre transcendência, buscar o transcendente, não é isso? A gente se preocupa muito em buscar o transcendente. Mas a busca do nosso transcendente, a única ponte, o único viés
se dá através da autotranscendência. Porque se eu não me autotranscender, como que eu vou chegar àquele que eu acredito que é o Deus que precisa ser amado, assim, que eu preciso amá-lo acima de tudo e de todos? Então, o que é essa autotranscendência? Se eu quero encontrar Deus, eu posso encontrar Deus através de mim mesmo, através do próximo. Bem, acreditamos, né, dentro da nossa linguagem cultural, que Deus é tudo que é de bom, tudo que é de pureza, generalizando para facilitar, não entrar nas nomenclaturas religiosas, né? Deus é tudo de bom, de nobre, de valor, né? de aperfeiçoamento, de perfeição, voltado à perfeição, voltado ao desenvolvimento. Então Deus é o desenvolvido, é o máximo, é o perfeito. Eu estou me desenvolvendo, eu estou me maximizando aos poucos, eu estou crescendo aos poucos. Então, quanto mais eu procuro me evoluir a nível pessoal, interno, relacional, na minha alma, como pessoa, como ser humano e numa espiritualidade própria, de acordo e contextualizada com aquele grupo religioso que eu me encontro, mais próximo eu estou de Deus, mais eu estou amando. Ninguém consegue amar aquele que você não conhece. Você quer conhecer a Deus? Comece a amar os adjetivos, os elementos de Deus. E a partir daí, o mais nobre é quando você se encontra com um bandista do seu lado, né? Um bandista, e eu consigo olhar para ele e o meu olhar transcender o legalismo religioso. Quando eu olho para ele, meu olhar transcende os rituais dele, as crenças dele, o dogma dele. Não me interessa. Porque se eu começo a julgar, eu vou para aquilo que eu falei, para os dilemas religiosos. Eu vou criar divisão a partir de mim, eu vou se tornar um divisor. E quem divide, a gente acredita que é o inimigo. Então agora, se o meu olhar para ele vai e transcende aquilo que acredita, e eu vejo ele de acordo com a essência que ele tem, a essência dele é a mesma minha, denominação diferente. Se eu pego a minha amiga, a minha querida, ela é kardecista, se eu pego a outra evangélica, da Maranata, da Assembleia, se eu pego o outro que é católico, isso que eu acho fantástico, fantástico. No PCJ tem pessoas de várias denominações, o PCJ é muito eclético. A gente tem uma denominação católica, mas tem uma abertura muito linda lá, sabe? E isso é tão lindo, tão maravilhoso, quando a gente está com o outro. Então, o que eu conclamo a vocês, e quero deixar essa mensagem para vocês, né? Vamos transcender os nossos pensamentos, vamos transcender nossa visão do outro, nossa percepção do outro. Porque quando você começa a transcender em relação ao outro, você faz cair por terra todos os elementos julgadores de divisões que vêm desse dilema religioso que só presta para dividir. E aí você deixa de olhar o outro naquilo que é uma natureza maior. O outro não é só essa carne finita, o outro vai muito além. E quando você olha o outro com esse olhar transcendente, você também automaticamente você se transcende, você fica mais espiritualizado, mais espiritualizada. A verdadeira espiritualidade não se passa por teorias e teologias. A verdadeira espiritualidade se passa pela experiência do novo, não do velho arcaico, julgador, hipócrita e medíocre, preso às estruturas, a tijolos, a lajotas, a muros religiosos, de igrejas, de templos, de sinagogas, de religião, de seja lá onde for. Não passa por aí. É quando Jesus falou, eu tenho poder de 3 dias destruir esse templo e reconstruir agora. O que Jesus quis dizer? Reconstruir a alma do indivíduo. O verdadeiro templo somos nós. Sabe que coisa mais deliciosa? A gente poder estar andando na rua com a nossa família de casa, mãe, pai, irmão, filho, sobrinho, entendeu? No trabalho, com os nossos amigos de trabalho, e estar lá dentro do grupo religioso e você se sentir um templo, um cálice da transcendência, sabe? Onde você se torna, e você quer, por opção, ser um depositário de tudo aquilo que é essência, de oferecer o melhor para o outro, sem julgamento.
E aí você carrega isso na sua vida. E carregando isso na sua vida, você passa isso para o outro, transcendendo aquilo que o outro faz, deixa de fazer, que o outro acredita, deixa de acreditar. Não importa isso mais. Isso passa a ser insignificante. Hoje de manhã eu estava dando uma formação para a minha equipe, no PCJ, eu estava falando sobre o sentido da vida, a diferença. Na vida tem dois movimentos, o da sobrevivência e do sentido da vida, né? Cada um aqui acredita o pós-morte, de acordo com sua crença. Cada um aqui acredita o antes da vida, das nossas existências pessoais. Cada um acredita. Mas o que é mais importante é eu estar aqui, ó, esse encontro de almas entre você e eu ser esse cálice para te oferecer o poder da transcendência, de oferecer um novo plano. Então, os grupos religiosos é importante, seja ele da denominação que for, mas eles são importantes enquanto processos grupais dentro de uma cultura, porque reforça, tá, essa identidade sociocultural para se perpetuar certos valores que vão sustentar uma civilização. Se pensar a nível antropológico, vamos dizer assim, ok? Mas é preciso irmos além. Que nesses grupos religiosos, seja eles quais foram, que eu busque ser um diferencial. Mas não é diferencial de empinar nariz, de presunção, prepotência, soberba, nada disso, que isso daí é super pobre, isso é uma merda, entendeu? De eu ser um diferencial, eu procurar ser o melhor em mim mesmo. De eu procurar carregar desse mundo tão sofrido, desse mundo tão perturbado, desse mundo com tantos desvios de valores e inversão de valores, eu procurar, sem repressão e sem mediocridade, sem hipocrisia, eu procurar ser um depositário de tudo que é de bom para mim mesmo. E quanto mais eu invisto em mim mesmo, naturalmente, é muito simples, eu vou estar refletindo isso, e aí eu vou estar me transcendendo, e nessa minha autotranscendência, eu vou estar me transcendendo em relação ao outro. E nessa transcendência com o outro, vai haver uma conjunção, essa conjunção vai haver uma configuração psicossocial, cultural, de eu ser um testemunha, um diferencial no mundo, assim minha vida vai passar a ter sentido, e tudo embasado no Deus que eu acredito. Só isso. É muito simples, a gente não precisa complicar. Eu falei demais. Tá bom? Ótimo. Foi minha contribuição com carinho. Obrigado, tá? Thank you.